Sejam bem-vindos ao MBGC, Auditoria e SOX da minha disciplina para a aula 1. Vamos falar um pouco sobre requerimentos de controles internos para fins de atendimento a SOX. Não há como a gente falar de SOX sem sempre resgatar um pouco a questão da origem, por que nós avaliamos, por que SOX existe. Bom, em resumo, por conta da empresa de comunicação Enel, uma das maiores empresas de telecomunicações dos Estados Unidos, essa Telecom que quebrou porque fraudava seus balanços e também tinha conivência com a empresa de auditoria externa que apoiava em relação a esse desequilíbrio de informações, transações fictícias. Isso gerou uma fraude que causou a falência dessa empresa e uma desconfiança no mercado financeiro. Qual é o mercado financeiro, pessoal? A Bolsa de Nova York, o maior mercado financeiro do mundo. Se a gente comparar onde o brasileiro faz suas economias, onde tem a sua aposentadoria, os fundos de pensão, comparando com o mercado americano, o brasileiro basicamente investe suas aplicações de poupanças e também a sua aposentadoria ele acredita no INSS. Enquanto no mercado americano, se você quer ter algum tipo de rentabilidade, você precisa comprar ações, investir no mercado acionário. E se você realmente quer uma aposentadoria, você compra ações ao longo da vida e depois você vive de dividendos ou resgata essas ações. Imagina para aquelas pessoas que apostaram a sua vida inteira em ações da Enel e ela quebrou da noite para o dia. Então, prestes a se aposentar, elas simplesmente perderam tudo. Qual o impacto da auditoria externa? A auditoria externa, o Dr. Anderson, ela foi conivente com as operações. Ela sabia das situações que aconteciam dentro da Enel e foi conivente, ocultando muitas vezes muitos casos. E até porque Arthur Anderson tinha a Enel como a sua segunda maior cliente. Essa empresa também quebrou noite por dia. Por quê? A auditoria é sinônimo de confiança. Uma vez que Arthur Anderson pertencia às chamadas Big Five, junto com a KPMG, PwC, UI e a Deloitte, elas eram disputadas pela sua grife, reconhecimento e qualidade. A partir do momento que Arthur Anderson teve sua imagem prejudicada, ela deixou de existir. Claro, foi rapidamente absorvido pelas demais empresas que absorveram os profissionais e também os seus clientes. Essa desconfiança no mercado financeiro promulgou-se então a Lei Sarbanes-Oxley, com o objetivo de resgatar a credibilidade no mercado financeiro de ações, através de demonstrações financeiras apresentando a realidade econômica da empresa. Uma realidade econômica pode ser prejuízos. Isso é determinado pela Bolsa de Nova York e pela SEC, que criou também o PCAOB, que vai supervisionar as empresas de auditoria e também definir regras. E por que definir regras? Existem tantas regras de auditoria que foram compiladas num único instituto, chamado PCAOB. Então, entre as diversas regras e institutos, nós, para fins de SOX, utilizamos as regras do PCAOB. E com isso, vamos obter então uma responsabilidade da alta administração, a supervisão, ou seja, o monitoramento da demonstração financeira e também o fortalecimento de princípios de governança corporativa. Quero sempre enfatizar com todos que não cabe a gente decidir quem é a melhor empresa de auditoria. Não existe melhor empresa de auditoria ou melhor framework. Existem os melhores profissionais e é isso que eu gostaria que vocês tivessem com vocês, ser os melhores profissionais. Cito alguns exemplos de escândalos envolvendo empresas de auditoria. Nacional, pela KPMG, era auditado pela KPMG. O Banco Santos, que era auditado pela UI. Pan-Americano, auditado pela Deloitte. E a Petrobras, auditada pela PwC. Onde eu quero dar um recado aqui, pessoal. Não importa a grife que vocês participam. A gente não pode olhar uma grife de trabalho. Vocês têm que olhar os profissionais. Cabe a vocês avaliar os bons profissionais e cabe a vocês serem os bons profissionais. Bom, por fim, quem foi o maior beneficiado com a Lei Sarbanes-Oxley? O maior beneficiado foram na teoria, o maior beneficiado foi o acionista. São as pessoas que compram ações na Bolsa de Nova York. Porém, na prática, o maior beneficiado foram as próprias empresas de consultoria que passaram a também fazer um segundo escopo, porque eu não posso ter um conflito de interesse. Um audito balanço e eu contrato uma outra empresa para me ajudar a fazer controles internos, porque na época quase nenhuma empresa tinha controles internos.
dos inúmeros artigos da Lei Sarbanes-Oxley, eu gosto de sempre enfatizar alguns. Primeiro, a questão do rodízio dos auditores independentes e da pré-autorização para prestar serviços de conflitos de interesse. Por que, sabendo que eu só posso fazer balanço, eu só posso auditar controles internos para não ter conflitos de interesse, porque o PCOB permite que eu peça uma autorização para prestar esse serviço? Pela Bolsa de Nova York ser global, muitos países só possuem uma ou duas empresas de auditoria e são específicos. Exemplo, digamos que no Brasil, só quem fizesse Transfer Price e FRS 9 fosse a empresa KPMG, mas ninguém prestasse essa consultoria, ela também me audita. Consequentemente, então eu teria que pedir uma autorização para o PCOB para avaliar que ela pudesse também prestar um serviço tão específico. Outro aspecto é a rotatividade do sócio. O mercado americano requer que a cada 4 anos o sócio líder da empresa que me auditar seja trocado. Enquanto o mercado brasileiro, que opera na Bolsa de Valores no Brasil, temos que trocar a auditoria toda. Ou seja, eu tenho KPMG e passo a ter que ter EY. E o mais importante artigo, e o artigo que a gente vai trabalhar nessa disciplina, é o artigo 404, que é a autoavaliação de controles internos. A SOX exige que as empresas façam controles internos e esses controles internos sejam auditados por uma empresa independente. Há também outras seções muito específicas que tratam exclusivamente o conflito de interesse, o relacionamento com a autoridade da Comissão de Valores, os estudos e reportes relacionados aos gaps, a responsabilidade criminal sobre os problemas corporativos, envolvimento com crimes do colar em um banco ou do imposto de renda e as fraudes como um todo. Em resumo, o SOX se limita a esses mais importantes artigos. O primeiro, em relação à emissão dos relatórios, com a certificação aprovada pela alta administração. O que eu quero dizer? Hoje um balanço ele é assinado pelo contador. A partir do momento que eu sou aderente à SOX, a alta administração também tem que assinar o balanço. Ou seja, não cabe a mim, um engenheiro e administrador, não conhecer a contabilidade. Eu me responsabilizo pela demonstração financeira também, embora quem assina de forma técnica é o contador. E também executar controles internos que serão aprovados ou certificados por um auditor. Cria-se um canal de denúncia de forma obrigatória para proteger os denunciantes e também responsabilizar a alta administração, na figura do CFO e do CEO. A auditoria de balanço versus a auditoria de controles internos. Pessoal, é muito importante destacar que a auditoria de balanço vê os números e a auditoria de controles internos enxerga o processo que gerará o número. Então ele vai olhar o processo de compras, vai olhar meu processo de venda, vai olhar meu processo de estoque. Todos vão resultar com impacto da demonstração financeira, mas um olha processo e o outro olha números, que é exclusivamente contabilidade. Se o meu ambiente é forte, ou seja, eu tenho sistemas, processos mapeados, equipes de controles internos, eu como auditor posso testar menos controles. Porém, se eu entendo que a empresa é frágil, tem histórico de perdas, entre outras situações, eu devo testar maior volume de controles de forma independente, eu, auditor. Independente da minha avaliação de testar mais ou menos, eu tenho que passar por um processo de certificação pela empresa independente, que essa pode estar sendo a minha figura, e seguir as regras do PCOB. Para fins de auditoria de controles internos, a gente chama isso de uma auditoria integrada. Eu avalio os números, mas também avalio processos. Embora elas possam ser realizadas por empresas diferentes, não é recomendado. Porque um apontamento de balanço pode gerar um apontamento de processo SOX. Assim como um processo SOX, uma vez que tem a finalidade de assegurar o balanço, pode gerar um apontamento na auditoria de balanço. Padrões internacionais. Como já deixei claro para vocês, o PCOB é o órgão criado para
estabelecer as regras e também monitorar as empresas de auditoria independente. O PCAOB, ele não fiscaliza a empresa, ele fiscaliza as empresas que fiscalizaram. Ou seja, o PCAOB vai fiscalizar a empresa que auditou você para fins de SOX. Vai fiscalizar a PwC, a EY, a KPMG, Deloitte. Todos os padrões deverão ser seguidos considerando a exigência do PCAOB, independente da empresa de auditoria. Os Auditing Standards são públicos e tudo que vocês vão ver no curso já é uma referência ao PCAOB. O livro ele é repleto de atividades olhando os Auditing Standards, porque é para fins de SOX. O mais importante destacar é que o PCAOB tem normas e também normas provisórias. Por que normas provisórias? Como eu disse para vocês, existem diversas instituições que atuam para fins de controles internos e auditoria. Não cabe a mim avaliar qual é a melhor, mas o PCAOB, então, não necessariamente usa as normas dele, ele usa normas de outros institutos, desde que referenciado no Auditor Standard, ou seja, desde que ele deixe explícito que está usando uma norma, por exemplo, do ICPA. Então, para aqueles que falam, o ICPA é melhor, o EI é melhor, não existe isso. Melhor é aquele que você usa e precisa para a finalidade do seu escopo. No nosso caso, a SOX. No Auditor Standard, a gente vai ter que garantir de forma razoável, uma segurança razoável. Por quê? Porque a gente não vai conseguir garantir 100%. Mas temos que estar livre de distorções chamadas distorções relevantes. E através do que? Evidências suficientes e apropriadas. Suficiente e apropriado pode ser um pouco subjetivo. Por isso, tudo que a gente colocar na disciplina é estabelecido como um mínimo e que deveria ser seguido por todas as empresas de auditoria. O PCAOB também fiscaliza essas empresas, para as empresas que auditam mais de 100 empresas todo ano, então realize isso anualmente, ou a cada 3 anos, para a empresa que emite menos de 100 relatórios por ano. Exemplo, se a Deloitte ela foi fiscalizada pelo PCAOB, e isso aconteceu exclusivamente porque ela falhou, não foi suficiente ou apropriada em relação à sua documentação, quando fez uma auditoria da SOX. O PCAOB, quando fiscalizou os papéis de trabalho da Deloitte, entendeu que não foi suficiente e apropriado, gerando um apontamento que poderia gerar uma desconfiança, uma mudança de opinião por parte do acionista, motivo pelo qual a Deloitte foi penalizada em 8 milhões de dólares. Qual é o papel do controle interno e do auditor pessoal? Se limita em responsabilidade e limitações. Responsabilidades é obter segurança razoável em tudo que a gente está fazendo. Ceticismo, ou seja, a desconfiança. Independente de evidências, se a gente perceber algo que leve a nossa suspeita, devemos investigar de forma mais aprofundada. Em relação a obter evidências suficientes e apropriadas, que a gente vai explorar no decorrer do trabalho, da disciplina. E manter confidencialidade em relação às nossas informações. É uma regra em relação às nossas papel de auditoria e controles internos. E emitir opiniões imparciais. Vocês não estão avaliando uma pessoa, um amigo, um pai de família. Vocês estão avaliando um processo. Então, por isso, a decisão de vocês é imparcial. E mesmo assim, vocês terão limitações. Limitações. Conluio. A partir do momento que as pessoas combinam a regra do jogo, exemplo, duas áreas são distintas, mas elas estão combinando fazer a coisa errada. Isso gera conluio. O conluio é uma limitação do nosso trabalho. Outro aspecto é documentos alterados ou fraudados na sua origem. O que quer dizer fraudados na origem? Você pede uma documentação assinada na data de 3 meses atrás. Está datado 3 meses atrás assinado, se a pessoa assinou hoje, você não tem como comprovar, mas está adulterado. Mas foi adulterado na origem. Se você não consegue comprovar, o documento é considerado aceito. O período a um custo razoável, pessoal, trabalho de auditoria e controles internos é um custo. Então, quanto maior tempo, melhor a qualidade. O volume de recursos ou em relação à documentação, obtenção da limitação para obter acesso às informações.
Tudo que você tiver uma limitação, exemplo, preciso acessar, avaliar uma folha de pagamento e olhar os salários de diretores. Se não é permitido eu avaliar o salário dos diretores, então eu tenho que considerar isso uma limitação de escopo. Cabe a mim julgar se vai ser um apontamento grave ou não, mas a limitação deve ser documentada. Bom, em resumo, 3 grandes órgãos que eu costumo sempre citar como bons órgãos de auditoria: o IA, o PCAOB e o ECPA. Embora não cabe a mim aqui julgar para vocês qual é o melhor. Eu sei que conforme a regra que você utiliza, você tende a achar um órgão melhor do que o outro. Mas para fins de SOX, o que importa é o PCAOB. Até porque o PCAOB usa regras do IA ou regras do ECPA. Se você atender o mínimo que o PCAOB exige, então não faz diferença a questão das regras de outras instituições, porque você estava avaliando exclusivamente a SOX. SOX também trata a questão de estabelecer controles internos. O controles internos recomendado é o COSO, e todos os outros órgãos de auditoria, regulatórios, contribuem com o COSO. O mais importante a gente ter é que o COSO serve tanto para questões corporativas, riscos de controles internos, prevenção à fraude, para fins de auditoria, cabe a gente extrair exatamente aquilo que a gente vai utilizar. O que a gente vai estar utilizando para fins de SOX? Exclusivamente os riscos de reporte, que tem a ver com demonstrações financeiras. Mas eu poderia estar utilizando o meu conhecimento do COSO para aplicar sobre a conformidade ou sobre os riscos operacionais. Nós atuaremos exclusivamente com a finalidade do reporte financeiro. Ter um pouquinho da dimensão do COSO, posso sempre citar que o COSO é baseado naquele famoso cubo mágico. Por quê? A mensagem é que qualquer movimento pode impactar a empresa como um todo. Como eu disse para vocês, o COSO tem diversas vertentes. Nós atuaremos exclusivamente para fins de demonstrações financeiras. Não quer dizer que estamos olhando apenas a contabilidade, hein, pessoal? Nós estamos olhando a contabilidade na sua origem. Eu estou olhando meu processo de estoque, eu estou olhando a minha compra, eu estou olhando minha negociação, eu estou olhando vendas, sempre até chegar à contabilidade. Fiquem calmos, o COSO pode assustar, mas o objetivo dele é aprimoramento. Então vamos tirar sempre a essência do COSO, que já está explícito na disciplina e no livro específico para fins de controles internos, SOX. Lembrando que o controles internos vai trazer uma segurança razoável. Isso é o que o COSO faz. Mas o que ele não faz? Dizer qual é o risco e qual é o controle. Não há como ser leviano o suficiente para dizer qual é o risco, qual é o controle. Nem seus procedimentos. Ou se uma empresa já é bem fiscalizada, bem documentada, não é o COSO que vai trazer para ele melhor gerenciamento em relação ao seu monitoramento. E o mais importante de todos, ele não obriga um nível mínimo específico. Porém, no livro, recomendamos e definimos o que é mínimo e específico. Assim, o COSO não garante 100%, justamente porque nós vamos conseguir resultados em grau razoável. Porém, nós vamos estar olhando 3 grandes ambientes de controle. O ambiente de controle vai ser da entidade, tem relação com a ética. O de processo tem relação aos negócios, vendas, contas a pagar. E o tecnológico, que tem a ver com suporte a sistemas.